Bueno, voy a hablar de cosas muy simples, porque yo no sé lo que ustedes saben sobre la política lingüística. Entonces vamos a empezar con el empezamiento y después vamos a avanzar. Y empezamos con dos definiciones. La política lingüística es el conjunto de decisión, digamos, conscientes en frente de las relaciones entre sociedad o vida social y lengua o lenguas. Puede ser que haya una lengua o que haya dos, tres, etc. Y la planificación es la implementación, el pasaje de una decisión a su aplicación. Aquí una pregunta: ¿quién puede hacer una política lingüística? Nosotros, vosotros, el Estado. De hecho, hay al menos tres posibilidades. Una política lingüística puede ser el trabajo del Estado, por ejemplo, Brasil, Francia, etcétera, etcétera. Puede ser que sea una región, como a Cataluña, en España, y puede ser que sea un conjunto de estados, como la hispanofonía, la lusofonía, francofonía, etc., que tienen sus propias políticas para el francés, el castellano o el portugués. Pero una persona isolada no puede imaginar una política lingüística, pero no puede implementarla. Y un grupo es el mismo. Un grupo que no tiene el poder no puede implementar una política lingüística. Entonces, de una manera general, la política lingüística es el hecho del poder del Estado, digamos de un Estado. Puede ser una región, puede ser un conjunto. Hacer una política lingüística implica que tenemos dos situaciones, S1, S2 aquí. La primera es la situación que tenemos y de la cual pensamos que no tenemos satisfacción de la situación 1. Entonces, deseamos cambiar de situación. La situación 2 es ella que deseamos construir. Deseamos pasar de una situación 1 a una situación 2. Pero debemos poder decir por qué no queremos la situación 1 y cómo gracias, la situación 2. Y voy a tomar un ejemplo muy simple. Es el ejemplo de la política lingüística que fue hecha en China. Después de la revolución. En China había muchas formas de lengua escrita. Aquí he ponido 3. La lengua del Estado, digamos, que se llamaba mandarín, pero mandarín no es una palabra chinesa. Digamos en francés mandarín, en portugués mandarín, parece que sea una palabra portuguesa, mandarín. Os que mandan. La lengua escrita clásica, wen yin, en chinés, y la lengua de la literatura popular que se llama Baihua. Baihua quiere decir
lengua blanca, pero con el sentido de lengua simple a leer. Y el Estado va a decidir de unificar todas las tres formas de lengua escrita para construir una lengua nacional. Y esta lengua nacional o oficial fue definida con la pronunciación de la capital, Pekín, el léxico de las formas habladas en el norte del país y la sintaxis de la literatura popular, Baihua. Entonces, eso es una creación in vitro de una lengua. Podemos hacer una diferenciación entre in vitro y en vivo. En vivo es lo que se hace en la vida social, lo que la gente construye. Y in vivo es en los despachos, en los laboratorios. Aquí es una lengua que fue creada in vitro por y para el gobierno. Y después de eso, bueno, ningún hablaba la lengua, pero la escuela, la televisión, la radio, se va a difundir la putonghua o mandarín. Después de eso, el gobierno decidió de cambiar la escritura de la lengua chinesa, porque es muy difícil escribir en chinés, ustedes saben, ¿eh? Aquí tenemos 4 ejemplos. El primero, un árbol, es fácil porque hay 4 rasgos, se dice un rasgo. Para el caballo hay 1, 2, 3, 4, 5, 13 rasgos. Para la tortuga hay 22 rasgos. Y para aprender al pueblo cómo escribir es muy, muy difícil. Y el gobierno, para facilitar el acceso del pueblo a la escritura, decidió cambiar, simplificar, y por ejemplo, el árbol no cambió, pero el caballo sí, es a la derecha, con 3 rasgos, la tortuga también, y el verbo contar también. Eso es un ejemplo muy rápido de política lingüística. La decisión fue una decisión estatal, del Estado. La implementación fue el trabajo del Estado y el objetivo era, 1, hacer una lengua oficial que puede unificar el país, putonghua o mandarín, y 2, facilitar el acceso a la escritura. In fact, I'm going to speak English now. De hecho, han simplificado 500 caracteres. En frente, 40.000 existen en China. Pero los más, les plus frecuentes. Ok. Hemos acabado para el ejemplo de China. Punto 2, voy a presentar muy rápidamente un auxiliar de decisión para las políticas lingüísticas. Es un trabajo que hemos hecho desde 3 o 4 años que se llama le baromètre Calvé des langues du monde, que es una ayuda para decidir lo que deseamos hacer y para explicar lo que podemos hacer en el campo de las políticas lingüísticas. Aquí es la dirección, porque es en línea, el barómetro. Es un trabajo que toma en cuenta 11 factores que se pueden leer aquí, número de falantes, de claridad, etcétera, etcétera, y que hace un trabajo estadístico de comparación entre todas las lenguas del mundo. Por el momento tenemos 3.500 lenguas, las primeras, es la mitad de las lenguas del mundo, y la clasificación actual es aquí. Veamos que el inglés es la primera lengua, después el español, el francés, portugués,
que me disculpen, pero es en la posición 9, y hay lenguas que no conocen, menos checo, turco, noruego, etcétera, etcétera. Bon, eso se puede encontrar sobre la internet, no es importante. Lo que es importante es que, para vosotros, es que hemos inventado un tipo de gráfico que llamamos el radar, se dice en español, un radar, en portugués también. Un radar que muestra el comportamiento de una lengua en frente de 11 factores del barómetro. Y aquí hace una comparación entre portugués e inglés. Y se puede ver, el inglés es aquí y el portugués a full aquí. Se puede ver que el inglés sobre todos los factores es mejor que, si puede decir, que el portugués. ¿Ok? Pero podemos saber cuáles son los puntos sobre los cuales hay que investigar para la lengua portuguesa. Por ejemplo, aquí es la fecundidad. No sé lo que hacen los portugueses hablantes durante la noche, pero la fecundidad de los pueblos que hablan portugués es muy baja, pero el número de hablantes es mucho más importante para el portugués. Otro ejemplo, portugués-francés. Podemos ver, por supuesto, que el portugués tiene más hablantes locutores que francés, pero sobre Wikipedia es casi igual, etc. Otro ejemplo, portugués-español, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, portugués-chinés. Eso es interesante porque cuando preguntamos a la gente cuál es la lengua más importante del mundo, la gente de una manera general dice el chinés. Pero es una absurdidad. El chinés es la lengua que tiene el más grande número de locutores, de hablantes, lengua materna. Y es todo. Después de eso, en frente de los factores del barómetro, el chinés no tiene un sitio muy favorable y, sobre todo, no tiene muchos hablantes lengua segundo. Es porque no tiene ni una suerte de advenir que sea la primera lengua del mundo. Creo que no. Bueno, no importa. Eso es una traducción gráfica de la posición del portugués en frente de 2, 3 lenguas según la clasificación del barómetro. Para continuar o para acabar, voy a hablar de un proyecto que es en curso de planificación, que es la promoción del criollo en la República del Cabo Verde. El Cabo Verde, vosotros saben que es un archipiélago, algunas islas, 500.000 habitantes, es muy pequeño, y la lengua oficial es el portugués. Y el gobierno quiere cambiar de lengua oficial o tomar 2 lenguas oficiales, un bilingüismo oficial, portugués, criollo. Pero antes de hablar de eso, voy a introducir 2 nociones que me parecen interesantes, porque cuando deseamos hacer una política lingüística hay que conocer el campo. No se puede inventar una política lingüística si no sabemos exactamente lo que se pasa sobre el terreno, sobre el campo. Y es porque el barómetro es una ayuda interesante. Pero hay otra ayuda, es la diferencia entre densidad y diversidad lingüísticas. Densidad y diversidad en portugués. Eso es una carta
sobre la cual veamos la densidad lingüística. Es una mapa que fue hecha por la Universidad Laval de Quebec. En rojo son los países que tienen una densidad muy fuerte. En marrón, como se dice, moreno. En moreno, los países que tienen una densidad fuerte. El Brasil aquí tiene, según Laval, una densidad lingüística fuerte. En verde, lo que tiene es una densidad faible, débole, se puede decir, no, italiano, débole, baja, y los otros en otro verde más baja, ¿ok? Entonces podemos ver que según la Universidad Laval, Brasil es un país que tiene una densidad lingüística fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay muchas lenguas en Brasil. Es todo. Porque vamos ahora a hablar de otra noción. Eso no importa si hay uno o dos matemáticos aquí, pueden entender. Es un indicio de diversidad lingüística. No es densidad, sino diversidad. Es la medida en un país, en un continente, en un lugar, cualquier lugar, de la probabilidad que dos individuos tomados a caso tengan la misma lengua materna. ¿Qué posibilidad hay que aquí, por ejemplo, tomamos dos personas a caso, tienen o no tienen la misma lengua materna? Y el indicio de Greenberg va de 0 a 1. 1 es un país que tiene una grande diversidad lingüística, es decir, que cada uno de la población habla una lengua diferente. Y sea no pueden entender, sea hablan una lengua vehicular, y el 0 quiere decir que no hay diversidad lingüística en este país. Aquí podemos ver, hay una diferenciación para la densidad o diversidad entre las lenguas indígenas, digamos las lenguas endógenas, y las lenguas de migración, de migrantes. Y por ejemplo, un ejemplo, en Camerún hay 268 lenguas indígenas y hay Camerún una lengua del exterior. Pero a medida que vamos hacia Europa o los Estados Unidos, podemos ver que hay más lenguas de migración que lenguas indígenas. ¿Entienden? Es decir, que en los países del norte observamos una mutación histórica, un pasaje de una diversidad endógena, por ejemplo en Francia con el breton, el occitano, el vasco, etc., el pasaje de una lingüística endógena que es en peligro. Estas lenguas pueden desaparecer, pueden morir, hacia una diversidad exógena que viene de las migraciones. Y de este punto de vista, el Brasil tiene una densidad lingüística importante, pero tiene una diversidad lingüística nula. Nula porque hay 240 lenguas indígenas aproximadamente en Brasil, pero todas esas lenguas tienen 500.000 hablantes, más o menos. Bueno, ella es la especialista. Entonces, no hay la suerte que en
la calle de Río de Janeiro o aquí en podemos encontrar dos personas que no tienen el portugués como lengua materna. Eso es la diferencia entre diversidad y densidad. Es claro, porque es importante. Y si es claro, tomamos el avión hacia Cabo Verde. Cabo Verde es la patria de una cantadora que se llama... Vous ne connaissez pas le nom de César Evoria. Gracias. Et oui, César Evoria était de Cabo Verde. Donc, y Cabo Verde tiene una situación paradoxal porque hay un portugués que es la lengua nacional y enfrente de la lengua nacional 99% de la población habla el criollo en tanto que lengua materna. Esto es una situación que conocemos en diferentes países de África después de la colonización. Pero en Senegal, en Malí, en Mozambique, la lengua nacional es el portugués en Mozambique, francés en Senegal, pero enfrente hay 40, 50, 100 lenguas diferentes. En Cabo Verde hay una lengua local, el criollo, y una lengua oficial. La situación es paradoxal, pero la situación también es muy simple porque hay dos lenguas en contacto. Es decir, que no hay ni densidad ni diversidad lingüística en Cabo Verde. Hay una lengua de unificación obvia, la gente habla el criollo, y hay una lengua de dirección del país, la lengua de la política, etc., el portugués. Además, la fuerza del criollo es indiscutible. Toda la gente habla el criollo. No hay una discusión sobre cuál podría ser la lengua, la nueva lengua oficial. En Senegal, por ejemplo, hay una discusión entre el Wolof, el Malinké, etc. Au Mali hay una guerra entre los Tamashek, los Bambaras. No hay una lengua que se impone. En Cabo Verde, obviamente, el criollo se impone. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. El Cabo Verde también est à la intersección de dos redes internacionales porque es miembro de la CPLP, la Comunidad de dos Países de Lengua Portuguesa, y también es miembro de la Organización Internacional de la Francofonía. Hay un poquito de esquizofrenia atrás de eso, no sé, pero es verdad que mucha gente hablan el francés en playa, por ejemplo, la burguesía. Y también el país es sede del Instituto Internacional de la Lengua Portuguesa, cuyo el presidente es Jehován Müller de Oliveira, que supongo que ustedes conocen, es un brasileño. Bien, la situación es que hay dos criollos, o dicho que haya uno, pero es un conjunto de islas. De un lado al otro de las islas no hablan exactamente el mismo criollo. Se entienden perfectamente, pero si deciden de no entenderse, no se entienden. Si insistan sobre las diferencias, es la misma historia que en la ex-Yugoslavia, donde se hablaba el serbo-croata, y hoy dicen, bueno, no hablo serbo, hablo croat, y los croatas dicen, el serbo no lo entiendo, no es verdad, es mentira. Aquí es el mismo problema, pero hay intercomprensión, al mismo tiempo hay un sentimiento muy fuerte de identidad lingüística, lo que hablan el criollo, la forma del criollo del norte,
dicen, eso es mi lengua y no es el criollo del sur, es el mismo. Las diferencias son muy pequeñas. Y también es una diglosía clásica en el sentido de Ferguson. Supongo que la noción de diglosía es conocida. Pero tengo un ejemplo. Mónica, il me reste combien de temps? 10 minutes, ça va. J'ai un exemple, je vais finir avant, qui m'a... tengo un ejemplo. Es una mezcla de lenguas tremenda, digamos que es una mierda lingüística. Bueno, pero si ustedes entienden, es perfecto. Cuando estaba en Praia, en mi hotel, allá y había una señorita muy bella a la recepción. Y cada noche vamos una discusión sobre la situación, porque la gente sabe que se habla de cambiar la constitución y que el criollo puede devenir una lengua oficial. Y una tarde ella me dijo, bueno, su nombre estaba Carmen. Me ha dicho, en el trabajo aquí me llaman Carmen, es mi apellido, y habló el portugués. Pero con mis amigos, en mi familia, me llaman Cacá, que es un diminutivo de Carmen, y hablo criollo. Entonces, Carmen fala portugués y Cacá fala criollo, pero es la misma persona, obviamente. Y eso es una ilustración un poquito cómica de lo que es una diglosía. En las situaciones formales hablan el portugués y en la situación informal, familiar, con los amigos, falan criollo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas, cuestiones que debemos decidir en Cabo Verde? Primera pregunta, ¿o criollo debe ser una única lengua oficial o debe compartir con el portugués? Hay dos posibilidades. ¿Por qué no? Bueno. Segunda pregunta, ¿cómo manejar con el problema de la variación dialectal de una isla a otra? Eso es nada. Cuando conocemos muchos ejemplos de políticas lingüísticas, sabemos que una diferenciación dialectal, si el pueblo desea unificarse con la lengua, no pone ningún problema. Pero si el pueblo decide que no, si hay un tipo de nacionalismo, de micronacionalismo lingüístico, entonces eso es difícil. Aquí están las preguntas o las cuestiones. ¿Y qué implica eso? Obviamente una voluntad política. Cuando fue en Cabo Verde, la reunión se llamaba un foro parlamentario. Y he pasado 3 días en la Asamblea Nacional con los diputados, 2, 3 lingüistas, militantes de la lengua, diputados y es todo. Bueno, y día a día hubo una discusión tremenda sobre micropuntos. Por ejemplo, la idea de reescribir la Constitución, que dice la lengua oficial es el portugués. Proposición, vamos a escribir las lenguas oficiales son el portugués y el criollo. Claro, hay un hombre que dice, no, ¿qué quieres? ¿Quieres que escribimos las lenguas oficiales? Están el criollo y el portugués. Portugués atrás, después del criollo, etcétera, etcétera. Bueno, hay una voluntad política.
hay una descripción de la situación lingüística que puede ser mejor. Hay que saber lo que es la situación 1, eso lo sabemos. Y cuál tipo de situación 2 deseamos, podemos imaginar. ¿Cuál sería la repartición de funciones entre las lenguas? Hoy es claro, el portugués tiene todas las funciones, sino las funciones de popular, familiar, etc. Si tomamos el criollo como una segunda lengua oficial, ¿cuáles serán las funciones repartidas entre las dos lenguas? Y sobre todo, hay que hacer que esta reforma sea aceptada por la población. Y eso es muy, muy difícil. O dicho que la situación estaba muy simple, toda la gente habla creol, pero cuando decimos, bueno, vamos a cambiar un poquito, podemos enseñar en los primeros años de escuela en criollo, la gente dice, ¿por qué? No, el portugués es perfecto, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, una política lingüística debe también venderse. En la mesa redonda de antes hubo una colega que hizo un discurso contra la McDonaldización de la recherche, es decir, contra la comercialización de la recherche. Pero cuando hacemos una política lingüística o no, debemos saber lo que queremos y sobre todo debemos saber venderla a la población. No podemos imponer una reforma. Si deseamos que la reforma no sea un fracaso, sino un éxito, hay que explicar a la población por qué lo hacemos, lo que deseamos hacer, etcétera, etcétera. Y de este punto de vista, para acabar, me gustaría hacer un paseo en la teoría de juegos y de las decisiones. En la teoría del juego, de los juegos, hay una diferenciación entre lo que se llama los juegos a suma nula y los juegos a suma positiva, que quiere decir juegos a suma nula. Por ejemplo, si hacemos un juego de póker con Joan, Mónica y Teuma y yo. Je suis, comment on dit un tricheur en portugais? Oui. Well, I'm a best. Trapacear. Bueno, trapacear. Soy el mejor trapaceador, digamos, y voy a ganar. Pero el dinero que gano es exactamente la misma suma que el dinero que Mónica, Joan y Teuma pierden. Eso es un juego a suma nula. Claro. Un juego a suma positiva es un juego en lo cual toda la gente gana, pero no pueden ganar el mismo. Ganan cosas diferentes. Por ejemplo, si hay una política lingüística entre la francofonía y la lusofonía, ¿qué puede preguntar la francofonía a la lusofonía? No sé, por ejemplo, enseñar el francés en Brasil. ¿Qué puede preguntar la lusofonía a la francofonía? Por ejemplo, ayudar los países que hablan el portugués para que el portugués sea una lengua oficial en la ONU. Porque hay una injusticia tremenda. Las 6 lenguas oficiales de la ONU están las lenguas de los vencedores de la guerra de 45. Y hoy el portugués, el hindi, el malayo, podría ser lenguas oficiales. Eso es la situación.
Y para venir hacia el Cabo Verde, podemos preguntar cuál puede ganar y cuál puede perder el portugués si el criollo es lengua cooficial. Eso es una manera de ver las cosas y de explicar. Por ejemplo, si los alumnos empiezan la escolarización en criollo, ya sabemos que los resultados serán mejor. Es más fácil aprender, leer y escribir en una lengua que hablamos. Y cuando imponemos el portugués a alumnos que no hablan portugués, hay un fracaso pedagógico. Entonces, si tomamos el criollo en los primeros años de educación, después, el portugués, la formación en portugués será mejor. Y podemos imaginar que los niños pueden manipular perfectamente las dos lenguas. Sabemos lo que pasa en Cataluña, en País Vasco y en, disculpe, Galicia. ¿No? Bueno, eso es las cosas muy simples que decidí presentar y creo que, señora presidenta, profesora, seja fini. Obrigado. Bom, eu vou trazer para vocês aqui na verdade, eu vou querer vender, né, uma ideia e uma política que começou no Brasil em 2004, que já é um decreto e que neste momento está sendo implementada, mas que ela está sofrendo um refluxo, digamos assim. E eu acredito que conversar sobre o que é essa política, né, sobretudo conversar com pessoas que têm interesse nesse campo de trabalho, é uma maneira de voltarmos a mobilizar, né, a proposta e o que ela traz de inovação e de desafios. Então, eu vou falar aqui para vocês, uma parte, né, alguns aspectos estão no artigo que a Mônica falou, que é a política do Inventário Nacional da Diversidade Linguística. É uma primeira política do Estado brasileiro, feita para todo o Brasil, portanto, é uma primeira política linguística pública nacional que o Estado brasileiro propôs em defesa e para a promoção das línguas brasileiras. E que foi nomeado, né, lá, quando ela surgiu, como a política do Inventário Nacional da Diversidade Linguística. Então, em relação, por exemplo, ao que o Calvi acaba de dizer sobre a densidade linguística no Brasil, né, eu diria que nós não temos muitos dados sobre as línguas brasileiras, com exceção, talvez, das línguas indígenas. Veja que o censo de 2010 trouxe um número de línguas indígenas, 275 línguas, e nós sabemos que é preciso apurar esse dado. Mas o Brasil tem muitas línguas de imigração, cerca de 40 línguas de imigração, e em algumas situações essas línguas de imigração são línguas faladas como língua materna por uma boa parte da população, né, que, por exemplo, o pomerano no Espírito Santo, e que é uma língua cooficial de 5 municípios no Espírito Santo e um no Rio Grande do Sul, que é Canguçu. E, enfim, temos crioulo, né, também, temos línguas que a gente não sabe, que não é o português e que se tem denominado como línguas afro-brasileiras. Enfim, na verdade, é uma realidade linguística no Brasil sobre a qual nós precisamos produzir conhecimento, inclusive. Nós temos muito pouca consciência linguística do que é a diversidade linguística no Brasil. Uma consciência linguística no sentido, nós não nos reconhecemos, primeiro, nós não nos reconhecemos como falando mais de uma língua,
pouco sabemos de quais são essas línguas, porque nós vivemos durante muitos anos e nós nos constituímos numa identidade que é a identidade de ser brasileiro e falar português. Então, vou seguir um pouco o que é o inventário e por que ele é importante, né? Ele é designado como um instrumento de levantamento e de reconhecimento das línguas faladas pelas comunidades linguísticas brasileiras. Estas línguas são constitutivas da história e da cultura do Brasil e entendidas como referências culturais da nação, tal qual como ocorre com outros bens de natureza material e imaterial. E ela é, então, uma política pública para documentação, patrimonialização, proteção, mobilização e fomento das línguas. Eu acho muito importante ampliar essa concepção dessa política, porque, por exemplo, há um entendimento de que o inventário, sobretudo no meio acadêmico, inclusive, né, que o inventário ele seria algo que viria documentar a língua, descrever novamente línguas, e isso linguistas já fazem, ou que ele seria uma espécie de patrimonialização só e que isso congelaria a língua, portanto, isso faria com que ela ficasse, de alguma maneira, fosse patrimonializada, entrasse lá no rol dos patrimônios e acabou ali a política. Bom, não foi essa a ideia e nem toda a concepção que mobilizou a criação dessa política, né? Então, qual foi o processo de criação dessa política? Em 2004, o IPOL fez uma petição, ele encaminhou uma solicitação para a Câmara dos Deputados, para que se tornasse, portanto, uma política do Estado, para que se abrisse um livro de registro das línguas brasileiras como patrimônio cultural e imaterial. Essa petição, na verdade, ela em 2006, aí começa a tramitação, a Câmara dos Deputados de Educação e Cultura encaminha para o IPHAN e passa por uma tramitação interna. Em 2006, o IPHAN chama uma audiência pública ou um seminário legislativo para ouvir as pessoas sobre a importância de se criar um programa de registro das línguas. Nesse seminário, ele acontece em março, e ali, para esse seminário, vão pessoas que falam outras línguas e que, inclusive, aprenderam a falar essas línguas como primeira língua e fazem os seus discursos nessas línguas. Bom, isso criou uma aprovação, né, de todo mundo, de que era necessário fazer um trabalho de conhecimento e reconhecimento dessa diversidade, e se criou um grupo de trabalho que é chamado Grupo de Trabalho da Diversidade Linguística do Brasil, GTDL, para que ele pudesse, então, dizer o que seria inventariar a língua. Por que é importante, qual é a concepção, como é que seria fazer um trabalho desse, que não seria de descrição, não seria, né, de um censo. Qual era a natureza desse trabalho de inventário de línguas? O GTDL ele se reúne e publica um relatório em 2007. Eu vou mostrar um pouquinho mais em detalhes alguns encaminhamentos do relatório. E a partir desse relatório se propõe que se façam projetos pilotos. O GTDL, por exemplo, o GTDL ele é um grupo multidisciplinar e interinstitucional, né? Ali algumas das instituições e representações que estavam presentes nessa discussão, né? Ele compreende, por exemplo, que é necessário fazer uma distinção de categorias de línguas no Brasil, que não seria possível tratar, por exemplo, uma língua indígena com poucos falantes e em perigo de extinção, pensar uma política para essas línguas, do mesmo modo que se pensaria uma política para uma língua com muitos falantes, né? Por exemplo, como o Guarani-Mbiá, esse aqui sobre o qual nós fizemos um inventário, né? Depois eu vou deixar para vocês aí. Também não seria possível tratar das línguas de imigração, que são muitas delas orais, muitas delas rurais, enfim, do mesmo jeito que se trata das línguas indígenas. E, enfim, o GTDL propôs que se identificassem pelo menos 6 categorias de língua. As línguas indígenas,
as línguas de sinais, não só Libras, né, mas várias línguas de sinais, inclusive línguas indígenas de sinais, né, como o Urubocá-Pô. As línguas afro-brasileiras, as línguas de imigração e os crioulos, onde teriam esses crioulos, e as variedades do português. Essas variedades, por exemplo, o goiano agora, neste ano, o goiano se tornou um patrimônio do município, do estado de Goiás. Né? O sotaque da Moca, por exemplo, eles têm tentado fazer um registro para que o sotaque da Moca, em São Paulo, que tem a ver com uma história com os italianos, também tivesse um registro e fosse reconhecido como um patrimônio cultural e imaterial da sociedade. Certo? Então, com essa distinção, foram encaminhados projetos pilotos, né, vários projetos com línguas indígenas e com línguas de imigração e tudo isso. Por exemplo, o Talian foi uma língua inventariada, e o Talian, que é um vêneto brasileiro, falado por aproximadamente 500 mil pessoas, no Sul, principalmente, ela foi também uma língua que lá atrás, em 2002, já havia solicitado ao IFAM o reconhecimento do patrimônio cultural que a língua mobilizava. Então, quando em 2004 nós fizemos a proposta, já havia uma mobilização social para que essa política fosse, de alguma maneira, contemplada, ou apreciada, ou avaliada. Bom, a partir do GTDL, então, nós tivemos também algumas instruções para regulamentação da política. Então, o GTDL dizia que era necessário haver um decreto, alguma coisa que criasse a política, que se criasse uma comissão técnica e política que fosse capaz de criar todos os instrumentos enfim, pensar a implementação dessa política, os recursos, tudo isso, e que houvesse também que esse inventário se revertesse numa base de dados com informações sobre esses inventários e que houvesse, principalmente, a participação das comunidades linguísticas nesse processo todo. Inclusive, eu vou dizer por que essa participação é muito importante. E o GTDL, ele criou, então, orientações metodológicas. Por exemplo, uma dessas orientações era identificar não o nome que um linguista dava para a língua, mas o nome que as pessoas também dão para a sua língua. E fazer uma espécie de uma documentação, identificar, por exemplo, se a língua é aprendida pelas crianças, se os adultos sabem, toda a questão da proficiência, toda a questão dos âmbitos de uso da língua, tudo isso se tornou o foco dessa política do inventário. Por quê? Porque a ideia era que as informações coletadas servissem para se pensar em políticas de fomento de línguas e de outras políticas tecnológicas, científicas, culturais, para aquelas comunidades linguísticas. Ou seja, o inventário, então, nessa concepção em que ele foi proposto, ele é muito mais a produção de um grande mapeamento, não é, com capacidade de identificar as demandas que as comunidades linguísticas têm para que essa língua possa ser falada, ampliada, enfim, fomentada e circule naquilo que é possível, dentro daquilo que é a história e os processos identitários que essa língua organiza. Então, nesse sentido, também tem uma concepção de língua ali, né, que é a língua como um bem social. Quer dizer, um bem social que é capaz de organizar um aprendizado do mundo, mas também que é capaz de criar condições para expandir a qualidade de vida e de trabalho das pessoas que falam essas línguas. Então, essa é uma concepção. Pois bem, como política, o MDL ele conduz a uma reinterpretação da história das línguas, das comunidades linguísticas, na Constituição do Estado e da sociedade brasileira. Ou seja, na medida em que essa diversidade começa a se tornar visível, é necessário que você crie condições para que ela se represente. É uma ação, então,
principalmente contra toda uma estrutura e uma aparelhagem do Estado que funciona em torno do monolinguismo. A ideia de que o Estado está preparado, ele vai promover somente a língua portuguesa ou algumas línguas indígenas que fazem parte de um certo estatuto científico, ou muito pouco, né? Ou que ele vai estar preparado para construir essa identidade do brasileiro com a língua portuguesa, é isso que nos constituiu como nação. E falar contra isso é algo bastante complicado, né? A gente vai ver que a ideologia do monolinguismo e da monoidentidade, ela vai junto com uma certa hierarquia sobre quem é objeto das políticas e quem é capaz de fazer a gestão dessas políticas. Então, no geral, a diversidade, ou diverso ou diferente, eles se tornaram, no Brasil, objeto das políticas, mas com muita pouca participação nos fóruns deliberativos, né, no lugar de gestão daquilo que lhes diz respeito. Talvez isso seja parte da construção dos Estados nacionais, mas também é fato que esses Estados nacionais, tais como eles se constituíram, eles precisam ser repensados. Né? Nós temos um conjunto hoje de critérios que estão em profunda crise, né? Vide a mesa anterior. Né? Nós temos fábricas e indústrias de textos, né? E pouca reflexão, quer dizer, tem alguma coisa acontecendo que tem a ver com o modelo de Estado, com o modelo de estrutura de conhecimento que o Estado pensou e acha que vale, mas que precisa ser, de alguma maneira, aí, repensado. Né? Outra importância dessa política é que ela incide, então, justamente sobre o silenciamento e a invisibilidade das línguas e das múltiplas identidades linguísticas no Brasil. Isso está muito invisibilizado. Não é? Quando eu falo que no Brasil nós temos hoje 9 línguas cooficiais, 5 línguas indígenas e 4 línguas de imigração, e essas línguas, as 5 línguas indígenas, 3 delas são cooficiais em São Gabriel da Cachoeira, que é uma região muito plurilíngue. Aí nós temos a língua guarani, que é cooficial em Itacuru, em Mato Grosso do Sul, e em processo de cooficialização no município de Paranhos, também no Mato Grosso do Sul. O Guarani ele é uma língua extremamente forte em toda a região fronteiriça e litorânea até o Espírito Santo. Né? É uma língua muito falada, é uma língua internacional, ela é língua oficial do Paraguai, e ela tem estatutos diferenciados. Né? Ela é uma língua nacional, oficial no Paraguai, língua indígena também no Paraguai e no Brasil, língua franca falada por muitos fronteiriços em várias fronteiras do Brasil com os países hispânicos, enfim. Mas isso não é visível, né? Está muito apagado e silenciado. Além disso, essa política ela produz uma demanda real para que se tenha novos espaços de representação política. Isso aqui eu já falei, né? Só que qual é a questão, então, que a implementação ela enfrenta? Esse é o momento de implementação. A implementação, o decreto ele foi publicado em 9 de dezembro de 2010. É uma lei que criou o Inventário Nacional da Diversidade Linguística. Contrariamente a todas as expectativas e a todo o trabalho do grupo, o decreto criou uma comissão técnica com representantes apenas do governo, são representantes governamentais, portanto, toda a participação de associações ou entidades de representação da sociedade civil ou qualquer outra representação da sociedade, das comunidades linguísticas, né? Os italianos, os que falam italiano, os que falam pomerano são muito fortes politicamente, várias estruturas de representação. Os indígenas, né, a FOIRN é uma forte estrutura de representação das políticas indígenas. Tudo isso ficou de fora, apesar da forte demanda todo o tempo no GTDL para que se instituísse uma comissão técnica contemplando as representações das sociedades civis. Então, isso, na nossa compreensão,
é muito sintomático disso que nós estávamos falando, de uma ideologia do monolinguismo, de um Estado que se estruturou nessa visão e não mudou, né, o modo dele implementar a sua política, ele não mudou. Então, isso é um problema para o INDL. Agora, além disso, nós temos um quadro que é de aproximadamente 240 línguas, umas 180, 190 línguas indígenas de fato, mais 40 línguas, 30, 40 línguas de imigração, enfim, crioulos e o que se tem como afro-brasileiro e variedade portuguesa, uma fronteira tênue, né, mas que precisa também ser, de alguma maneira, visibilizado. E a questão é que, além disso, nós temos línguas em que, apesar de elas serem línguas que existem, as pessoas não querem saber de falar suas línguas. Elas foram línguas profundamente discriminadas. Por exemplo, para um italiano no Espírito Santo falar que ele fala italiano, agora ele começa a falar isso porque houve todo um estímulo, porque ele achava que, primeiro, ele falava italiano errado. Segundo, que falar o italiano atrapalhava ele aprender o português na escola. O que, na verdade, não atrapalhava, né, mas impedia esse italiano de frequentar a escola. A maioria não frequentou a escola. A maioria abandonou a escola antes do quarto ano, né, a quarta série. Então, é muito comum isso. Quer dizer, quando a gente fala de uma política linguística no Brasil, estamos pensando em todos esses desdobramentos, inclusive, né, que possa contemplar, de fato, uma política educativa ou educacional coerente com esse multilinguismo e esse plurilinguismo. Por isso, o IPOL, por exemplo, tem agora investido fortemente em fazer com que o Conselho Nacional da Educação volte a discutir um programa de educação para diretrizes, qualquer coisa, para que você possa ter educação pública bilíngue no Brasil. Temos diferença entre programas de educação bilíngue para línguas estrangeiras e programas de educação bilíngue para situações em que as crianças são falantes de línguas que não são o português, faixas fronteiriças, municípios onde essas línguas são línguas cooficiais, onde a maioria fala outras línguas, enfim. Temos uma diversidade no Brasil que já justifica uma diretriz nesse sentido. Mais quantos minutinhos? 2. Então, mas são situações linguísticas muito diferentes. Então, nós temos, então, toda essa necessidade, ou melhor, essa contra-identidade, né, de quem foi discriminado e que, portanto, não deseja falar suas línguas, nem quer se reconhecer, mas que uma política poderia, de alguma maneira, voltar a fazer com que isso funcionasse de uma maneira positiva, né, um jogo de soma positiva, portanto, em que todos ganhassem. Nós temos uma outra situação exemplar. Nós temos, por exemplo, línguas de base oral com pouca representatividade, mas que são de forte apelo identitário. Às vezes a pessoa nem fala mais a língua, mas uma vez que você começa a mobilizar a questão identitária, ela aflora e ela volta a pensar, ela é uma língua do coração, digamos assim, né? Acontece fortemente também com várias pessoas, sobretudo aquelas que, embora pertençam à sua comunidade linguística, não vivem mais no mesmo território junto com com os que falam a sua língua, né? É uma perda territorial, histórica, situacional, enfim, mas não identitária. Nós temos, por exemplo, línguas, o grupo delas, que estão melhor aparelhadas institucionalmente ou gozam de um certo prestígio, se aqui podemos considerar prestígio, né? Ser objetos, por exemplo, de estudo de políticas específicas, políticas científicas. Isso é o caso de muitas línguas indígenas no Brasil, né? Desde muito tempo, elas se tornaram um objeto de desejo por várias razões, catequização, colonização, domínio da biodiversidade, enfim, mas, de alguma maneira, elas têm hoje no Brasil um estatuto diferenciado. Os indígenas, eles foram reconhecidos como cidadãos em 88 pela Constituição, mas, junto com isso, eles garantiram o quê? Educação, direito a uma educação diferenciada, a uma cultura e a sua língua. Então, a educação indígena hoje no Brasil tem bastante coisa a ensinar
para nós que não somos indígenas, inclusive. E as línguas que estão, por exemplo, já aparelhadas juridicamente, né? A Libras como uma língua nacionalmente cooficial, mas aí nós temos, então, esse mapinha das línguas que são cooficiais hoje no Brasil. Eu falei do São Gabriel da Cachoeira, onde tem o tucano em Engatu, Baniwa, o pomerano em Santa Maria do Jetibá, Vila Pavão, Pancas, Laranja da Terra, Domingos Martins, no Espírito Santo e em Canguçu, no Rio Grande do Sul, o taliã em Serafina Correia, no Rio Grande do Sul, o guarani, também no Mato Grosso do Sul, o Hunsrückisch, ou Hunsrickiano, no Antônio Carlos, em Santa Catarina, e agora, muito recentemente, em Santa Maria do Herval, o alemão em Pomerode e o xerente em Tocantinha, no Tocantins. Né? Pois bem. Então, já fechando, o que nós temos aí de desafio? Nós temos o desafio de considerar as línguas em sua diversidade histórica e situadas em demandas políticas e simbólicas das comunidades. Então, uma política linguística que, de fato, se queira, com projeção, ela, de fato, precisa que as comunidades linguísticas se representem, se apropiem, façam parte dessa política. E aí, essa política ela tem esse desafio, num conjunto dessa diversidade de situação linguística, num conjunto também de diversidade de categorias de língua, como é que seria pensar, então, essa política? Nós precisamos regulamentar critérios de prioridade e desequilibrabilidade. Quer dizer, como é que seria, então, pensar que grupo de línguas nós vamos fazer um recorte por língua ou nós vamos fazer um recorte para inventariar o Xingu, o Alto Xingu. E aí vamos organizar esse conjunto de pessoas que atuam, de comunidades, para que esse inventário cumprisse essa diversidade, que é uma territorial. Nós vamos fazer um recorte que junte situação, por exemplo, de perigo e ao mesmo tempo, situação de perigo e um recorte territorial, ou vamos ficar apenas numa língua que está em perigo, que o linguista tal fez uma pesquisa que, portanto, ele vai lá inventariar essa língua. Veja que no que nós estamos falando aqui é muito sério, porque implementar essa política significa, por exemplo, repensar fortemente uma tradição que tem no Brasil de que política se implementa por meio de editais. Então, aqui nós temos um problema. Os editais, eles são caros, eles custariam, o Denis Moura adora fazer essa conta, mas ele não pagaria, né? Não pagaria o inventário das línguas brasileiras se a gente implementasse editais. Sobretudo, se implementar edital para cada língua. Né? Aí inviabiliza. Então, o IFAM, que é quem faz a implementação dessa política hoje, ele precisa abrir esse diálogo. Quer dizer, ou a gente abre essa conversa e voltamos a dialogar, ou como que vai ser para fazer com que isso aconteça. Né? Nós temos também que justamente é isso aí, né? Ou a gente abre o diálogo, voltamos a dialogar. Por que eu falo isso? Porque há vários potenciais a serem aproveitados. Veja, ela não está fadada ao fracasso só porque ela não pode ser feita por edital, ou poderia até, dependendo de como se pensa um edital, né? Mas o edital, ao modo como ele funciona hoje, né, é muito difícil. Isso aqui foi feito com edital, né, feito com o Ministério da Justiça, de um direitos difusos do Ministério da Justiça. Não há possibilidade de fazer de novo, pelo modo como se regulamenta o uso dos recursos, sobretudo no edital. Ele não permite que se faça o tipo de trabalho que foi feito aqui, porque o IPOL é uma instituição especializada em política linguística, em negociar tudo. Agora, por isso, na mão de uma comunidade linguística ou de uma associação qualquer, e pedir que se resolva no edital é muito difícil. Muito difícil. Mas há várias outras coisas acontecendo e que podem ser aproveitadas por uma política assim. Por exemplo, todo o potencial organizativo, formativo e informativo que as comunidades linguísticas disponibilizam.
né? Se a gente chega e conversa, e chega em qualquer comunidade, você tem informação, você tem pessoas que coletam, você tem tudo isso muito rápido. Basta que nós temos a possibilidade de potencializar os recursos financeiros e humanos, justamente pensando em novas configurações de trabalho, que não seja nem por um linguista, nem por uma língua, enfim, temos que pensar isso. Nós temos, justamente, a possibilidade de fomentar os espaços de diálogo entre estados e instituições da sociedade civil e, por fim, a possibilidade de articular uma iniciativa dessa, que é do governo federal, com as iniciativas municipais. Né? As iniciativas municipais são muito ricas, elas são muito mais dinâmicas e elas teriam muita possibilidade de fornecer um bom subsídio e uma boa parceria com o Inventário Nacional da Diversidade Linguística. É isso. Bom, a minha apresentação vai focar na ausência no Brasil de políticas de Estado consistentes e continuadas, com vistas a uma promoção internacional da língua portuguesa. Vocês vão logo ver que a minha fala está perpassada de ceticismo e pessimismo. No entanto, eu espero estar trazendo algumas reflexões para o nosso debate. Nós, de tradição latina ou de tradição ibérica, pomos muita fé no Estado, né? E é importante que a gente, então, aprenda um pouco a observar os movimentos desse Estado, quando ele se move, né? E a criticar os seus encaminhamentos, a ter uma visão crítica a respeito dos seus encaminhamentos. O meu ceticismo e pessimismo, eles nascem da observação das ações do Estado brasileiro nos últimos 10 anos. 2003 a 2013, 2003-4 a 2013-14. Estou olhando, portanto, a questão da promoção internacional da língua portuguesa pelo viés exclusivo da ação governamental num decênio, né? Claro que nós teríamos um enorme campo aqui para discutir a ausência de políticas linguísticas do Estado brasileiro para a promoção interna da própria língua portuguesa. E o espinho do Enem, eu acho que seria um mote extraordinário para isso, mas terá que ficar para uma outra ocasião, né? E também essa dificuldade que o Estado brasileiro tem de lidar com a diversidade linguística do país, como a Rosângela mostrou. Ora, nós sabemos que o Estado não é o único agente a fazer escolhas e a tomar decisões no plano das políticas linguísticas, né? Outros poderosos agentes, em especial os diretamente vinculados à dinâmica da economia, também intervêm politicamente na gestão de questões linguísticas, principalmente depois que o modo de produção capitalista impulsionou a informatização da produção, acelerou o desenvolvimento das chamadas TICs, né, das tecnologias da informação e da comunicação, que são intensivamente linguísticas, e fez crescer a oferta e o alcance dos serviços realizáveis por meio dessas bases tecnológicas, né? Então, para ilustrar isso, basta lembrar, por exemplo, alguns fenômenos como a rede de televisão CNN, né, que é particular, é privada, não é estatal, construindo o seu próprio espanhol neutro, o seu espanhol pan-americano, né? Tem equipes, portanto, de linguistas que apoiam e trabalham na redação e na produção dos textos. Com que objetivo? Para viabilizar um alcance relativamente amplo das suas transmissões, que, ironicamente, são centradas na cidade de Atlanta, uma cidade anglo-falante, portanto, e alcançar todos os países hispano-falantes da América. Nesse caso, anulam-se o mais que se pode as diferenças para tentar garantir um alcance massivo de plateias, né? Portanto, é uma entidade particular, diretamente vinculada a questões econômicas, aí, da transmissão de informação e comunicação, e que toma decisões e faz escolhas e dá direção para a questão do espanhol na América, né? Outro exemplo são as decisões linguísticas que as empresas de tecnologia de ponta, como o Google, ou entidades como a Wikipédia, tomam na gestão dos seus serviços, de modo a garantir, hoje, pela sua oferta num leque sempre mais amplo de línguas, a sua hegemonia mercadológica.
Há por isso quem entenda que as ações governamentais perderam espaço e relevância na gestão das questões linguísticas. E por isso há quem olhe com otimismo para os efeitos das pressões desses novos entes econômicos que se estruturam sob o pressuposto do multilinguismo, seja no uso das línguas, seja na solução de antigos impasses oriundos das tradicionais políticas nacionalistas. Mesmo aceitando que a reconfiguração recente do capitalismo tem impactos profundos sobre o funcionamento dos Estados, talvez até tornando obsoletos e irrelevantes algumas das suas dimensões, os Estados estão aí ainda e não podem ser simplesmente excluídos dos fatores que se entrecruzam e conflitam na contemporaneidade. Daí o meu interesse em repassar rapidamente as ações do Estado brasileiro nos últimos 10 anos no âmbito das políticas de promoção da língua portuguesa, na promoção internacional da língua portuguesa. Eu começo então por dizer que tem sido amplamente reconhecido o fato de que vem crescendo o número de falantes de português no mundo, seja como L1, em especial nos contextos africanos, seja como L2, em situações sociais multilingües, em que o português é língua oficial do Estado, seja ainda como língua estrangeira. Pode-se afirmar que o português é uma língua em franca expansão no cenário internacional. Se isso constitui uma notícia positiva, não podemos deixar de apreciar alguns fatores que, de alguma forma, embaraçam uma expansão maior e mais consistente. Dentre esses, o fato de que o português tem 85% da sua massa falante de língua 1 concentrada num só país. Estrategicamente, numa avaliação fria, parece muito mais interessante aprender o castelhano, que dá acesso a mais de 20 países, ou mesmo o francês, pela sua forte presença na África. Não cabe negar que o Brasil, por si só, tem forças de atração inquestionáveis. É o maior país da América do Sul, é o segundo país mais populoso da América, é a terceira economia da América e, segundo alguns, a sétima do mundo, é fonte de vastas riquezas minerais que atraem a cobiça dos países centrais, está entre os maiores produtores de alimentos do mundo, tem uma presença política internacional que se caracteriza há um século, mais ou menos, por 3 grandes linhas, um posicionamento de equilíbrio e equidistância dos mais poderosos, de não intervenção e de conciliação. E, por fim, o Brasil tem uma cultura singular em sua diversidade e dinâmica. Esse inegável conjunto de forças de atração é suficiente para promover por si só o Brasil e, por consequência, a sua língua hegemônica. Nesse sentido, esse conjunto de forças de atração compensa, em parte, o fato de a língua portuguesa estar concentrada num só país. Talvez compense também em parte, a ausência de políticas consistentes, permanentes e sistemáticas do Estado brasileiro voltadas à promoção da língua. O Estado brasileiro não está, claro, ausente dessa promoção, né? Nós dispomos de um ótimo exame de proficiência, o CELPE-BRAS, que certamente ajuda a pautar o ensino de português como língua estrangeira no mundo. Nós temos os centros de estudos brasileiros, os leitorados e os institutos binacionais. No entanto, os próprios dirigentes dessa rede de instituições reconhecem que ela ainda não dispõe de diretrizes programáticas e curriculares básicas, o que é, sem dúvida, um sintoma de mau encaminhamento político das coisas. E trata-se de uma situação que não se justifica mais, considerando o expressivo número de grupos de pesquisa em várias universidades públicas do Brasil, plenamente capazes de dar sustento à elaboração e à execução de diretrizes programáticas e curriculares para a rede oficial dos centros de estudos brasileiros e dos leitorados. Considerando o perfil do Brasil e o fato de ter ele 85% da massa de falantes de português com L1, se esperaria que o Estado brasileiro liderasse a promoção internacional da língua, o que de fato não ocorre. Por outro lado, não há para o português, eu costumo dizer, um centro capaz de coordenar minimamente as políticas de promoção da língua. Muito diferente do espanhol e do francês, por exemplo, né? Os 2 únicos países em que a língua é hegemônica, como língua 1, nunca conseguiram de fato agir em conjunto. Os tratados de amizade e as declarações oficiais conjuntas entre Brasil e Portugal estão repletos de enunciados a proclamar metas cooperativas nessa área.
No entanto, nada de concreto jamais ultrapassou o papel. Há, inclusive, um espaço silencioso de contradições e luta, né, por espaço entre os dois países. Em certo sentido, o português é uma língua sem pai nem mãe. E essa situação se agrava se nós lembrarmos que a própria ideia de que partilhamos uma só língua já está sob suspeita. Uma parte não desprezível do mundo acadêmico brasileiro e português tem insistido em dar destaque às diferenças, argumentando, seja pelo lado fonético-fonológico, mas principalmente pelo sintático, que já não estamos diante de uma língua, mas inexoravelmente de línguas diferentes. Se isso é fato, não há por que coordenar esforços multilaterais na promoção de uma língua que já não é mais uma língua, mas muitas línguas, que cada qual cuide de si. É mais ou menos o que tem pensado o governo português. Ainda no plano político-diplomático, vale lembrar também que a própria CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, entidade política internacional que congrega todos os países de língua oficial portuguesa, foi criada em 1996, é, no geral, totalmente inoperante, como aponta a maioria daqueles que se têm dedicado a estudar o seu funcionamento nos últimos 17 anos. Ela foi criada com 3 grandes objetivos: a concertação político-diplomática, a cooperação multiforme entre os Estados-membros e, terceiro objetivo, a promoção e difusão internacional da língua portuguesa. Ela foi, portanto, entendida pelos seus criadores como a organização internacional que coordenaria as ações conjuntas de natureza política, econômica e linguística dos Estados-membros. No entanto, nesses 17 anos, pouco ou nada se fez para alcançar esse terceiro objetivo, além de a produção de uma infinidade de documentos, cartas e declarações conjuntas, repletas de boas intenções e metas que não têm nenhum efeito concreto. O próprio Instituto Internacional da Língua Portuguesa, criado em 89 e depois incorporado à CPLP, permaneceu por 2 décadas em situação falimentar. Só nos últimos 4 anos, como comentarei um pouco à frente, se deram passos no sentido de viabilizá-lo. No plano das políticas internacionais relativas à língua, observa-se que há, nos sucessivos governos brasileiros, um fluxo que se caracteriza por arranques súbitos e freadas bruscas. E para exemplificar esse movimento de arranques súbitos e freadas bruscas, eu queria rememorar com vocês alguns episódios recentes. Por volta de 2004, 2005, o governo brasileiro decidiu ressuscitar o Acordo Ortográfico de 1990. Naquela altura, todos absolutamente davam por morto e sepultado o acordo. No entanto, o Brasil desenvolveu uma ação político-diplomática intensíssima em busca da homologação definitiva do acordo pelos países signatários e da sua implantação. Ao que parece, essa ofensiva diplomática estava amarrada ao projeto de conquistar, numa eventual reforma do Conselho de Segurança da ONU, um lugar permanente para o país, o que inevitavelmente exigiria dar ao português o estatuto, pelo menos, de língua de trabalho da ONU, se não de língua oficial. E para amenizar os altos custos disso, era importante que a dualidade ortográfica de caráter oficial fosse superada. Sem entrar no mérito do acordo, sem apreciar as polêmicas ainda sanguíneas e os ainda muito vivos embaraços à sua implantação, nós podemos dizer que esta foi uma ação diplomática de grande sucesso, considerando que em 6 anos, todos os países, com exceção de Angola, concluíram o processo de homologação dos protocolos aditivos do acordo e definiram cronogramas de implantação. Um arranque súbito e aparente sucesso. Mas, surpreendentemente, depois de implantar por decreto presidencial a ortografia do acordo na ordem legal do país, a partir de 1º de janeiro de 2009, com um período de transição de 4 anos, que venceria em 31 de dezembro de 2012, o governo brasileiro deu uma brusca freada, empurrando para 2016 a adoção definitiva da ortografia do acordo, apesar de ela estar integralmente adotada pela imprensa, pelas editoras e pelo maior programa editorial do mundo, que é o Programa Nacional do Livro Didático do Brasil. Por que essa mudança de direção numa ação política diplomática desenvolvida intensamente entre 2004 e 2009 e com relativo sucesso?
A justificativa de que era preciso afinar a entrada em vigor com o calendário português é pouco convincente, até porque o decreto presidencial de dezembro último foi lido pelos antiacordistas de Portugal como um sinal evidente de que o Brasil tinha decidido sepultar o acordo. E essa interpretação não foi desmentida em nenhum momento pelo governo brasileiro. Desistimos então do acordo? Desistimos de pleitear uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU? São perguntas sem respostas, porque, como bem sabemos, as diretrizes de política externa e as suas motivações são sempre recobertas de alto sigilo, e a nós outros, que não somos agentes do Estado, cabe apenas tentar interpretar os indícios e esparsos sinais de fumaça. Um outro curiosíssimo evento ocorreu em 2005. Brasil e Portugal, desde o governo FHC, realizam, a cada 2 anos, cimeiras bilaterais. Na declaração de encerramento da cimeira de 2005, constou uma manifestação, veja que interessante, constou uma manifestação de júbilo da delegação portuguesa pela decisão brasileira de criar o Instituto Machado de Assis, que, segundo se lê no documento, somaria esforços ao Instituto Camões na promoção internacional da língua. O fato é curiosíssimo porque em nenhum momento do documento há qualquer menção à intenção brasileira de criar o tal instituto. E, no entanto, há a manifestação de júbilo da delegação portuguesa. É um mistério insondável se nós considerarmos que os documentos diplomáticos, antes de serem assinados e divulgados, são revisados nas suas filigranas. No entanto, mais insondável foi o mistério que se seguiu. Em outubro de 2005, o ministro da Educação constituiu uma comissão que ficou conhecida pela, não sei se ficou famosa, mas ficou conhecida pela sigla COLIP, e integravam essa comissão vários docentes de universidades públicas, um representante do Ministério das Relações Exteriores, justamente o chefe da Divisão de Promoção da Língua Portuguesa, e um representante do Ministério da Cultura. Entre as dezenas de tarefas que foram atribuídas à COLIP, estava a elaboração do projeto do Instituto Machado de Assis. Um mistério insondável, repito. Como era possível que o ministro da Educação atribuísse a uma comissão do seu ministério a tarefa de elaborar o projeto de um instituto que era, por se tratar de política externa, da alçada exclusiva do Ministério de Relações Exteriores? Bem, a comissão de docentes universitários, sem ter muito presente esse conflito de competências, buscou cumprir a tarefa. Discutiu propostas, apreciou sugestões, contando sempre com a participação ativa do representante do Itamaraty. Quando a comissão se reuniu para aprovar o texto final do projeto, que encaminharia ao ministro da Educação, foi surpreendida pela informação do representante do MRE de que, por determinação do seu ministro, não poderia aprovar o projeto e que o assunto estava, naquele momento, transferido para a alçada dos ministros e nada mais havia a se fazer. Nunca mais se voltou ao assunto e nunca ninguém se dispôs a explicar o ocorrido. Assim, até hoje não ficamos sabendo, nem à época, e continuamos sem saber, né, se houve ou se ainda há intenção do governo brasileiro de redefinir sua política de promoção da língua pela criação de um instituto que substituiria a atual estrutura do MRE. Que papel teria esse instituto? Como cooperaria com o Instituto Camões? E que papel estaria ainda reservado ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa, da CPLP? Novamente, perguntas sem respostas. De novo, um arranque súbito e uma freada brusca. Em 2009, e aqui o terceiro e último exemplo, já caminhando para a conclusão, em 2009 o Brasil organizou, com a presidência da CPLP, que à época era exercida por Portugal, o primeiro Congresso Internacional sobre a situação da língua portuguesa no sistema global. Dizia-se à época que finalmente a CPLP assumiria concretamente o cumprimento do seu terceiro objetivo. O Congresso se reuniu em Brasília em março de 2009. Apesar de haver convites difusos para a sociedade civil participar, tudo ficou restrito ao âmbito das delegações diplomáticas. Produziu-se, claro, uma nova carta, a Carta de Brasília, que é um documento de generalidades distribuídas em 3 tópicos: a presença do português nos organismos internacionais, o ensino de português em todas as dimensões e a situação do acordo ortográfico. Curiosamente, foram incluídas, por insistência da delegação brasileira,
várias tarefas atribuídas ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Parecia que o Brasil estava mudando outra vez a sua direção, de uma política nacional de promoção da língua portuguesa para uma política multilateral. Estava apostando na ressurreição do Instituto Internacional e, por isso, foi atribuindo tarefas ao IUP. Como o Brasil seria o próximo país a indicar o diretor executivo do Instituto, parecia mesmo que o Brasil estava procurando redefinir ali a política que seguiria durante o biênio 2009-2011. O novo diretor executivo, indicado pelo Brasil, todos nós conhecemos, é o professor Gilvan Miller de Oliveira, assumiu em outubro de 2009, foi reconduzido em 2011. Nesses 4 anos, tem procurado implementar as tarefas inscritas na Carta de Brasília. Organizou 4 grandes simpósios, né, e organizou uma equipe para a produção do vocabulário ortográfico comum, que é uma grande vitória, reunindo os 2 grandes acervos brasileiro e português, e promovendo os vocabulários ortográficos nacionais, onde esse vocabulário não existe ainda. E, por fim, organizou uma equipe que está produzindo um curso de português online, que saiu daquela dicotomia português brasileiro, português europeu, para o português multivariado, americano, europeu, e africano e asiático. Portanto, o trabalho dele tem sido incansável no sentido de implementar as tarefas inscritas na Carta de Brasília. No entanto, o empenho oficial de 2009 se evaporou completamente. Alguns fatos ajudam a ilustrar esta evaporação. Basta lembrar, por exemplo, que de 2006 a 2009, o Brasil foi o único dos oito países a ter a comissão nacional prevista pelos estatutos do IUP. E desde 2009 é o único país que não dispõe da sua comissão nacional, justo quando o diretor executivo do Instituto foi indicado pelo governo brasileiro. Além disso, o Brasil deixou de pagar nesses anos a sua contribuição para a manutenção do Instituto. Portanto, mais um arranque súbito e uma freada brusca. Em 10 anos, portanto, o Brasil parece ter andado à deriva no que diz respeito às políticas linguísticas governamentais. Nunca foram explicitadas as diretrizes e motivações que estiveram por trás desses arranques e dessas freadas. Não sabíamos e continuamos sem saber para onde quer ir o governo brasileiro em matéria de promoção da língua. Concluo, então, lembrando que vai se realizar em Lisboa, no fim de outubro próximo, dia 29 e 30, o 2º Congresso Internacional sobre a situação do português no sistema global, tendo como grande objetivo a avaliação da Carta de Brasília e a definição de metas a serem perseguidas pela CPLP nos próximos anos. Curiosamente, na organização desse 2º Congresso, a CPLP é uma nota de rodapé, curiosamente. E, na semana passada, a diretora do Instituto Camões, que é presidente da comissão científica do Congresso, da comissão organizadora do Congresso, deu uma entrevista ao Jornal Público, em Lisboa, dizendo que o português é uma língua que já não pertence mais aos povos da CPLP, querendo dizer que a CPLP já não tem mais nada a ver com o português. Claro, não podemos interpretar que o português extravasou os 8 países. Não, o que ela quer dizer é que a CPLP não tem nada mais a ver com a língua portuguesa, e que essa brincadeirinha aí que o Brasil promoveu vai ser esquecida a partir de agora, né? Que políticas defenderá o governo brasileiro neste evento? Até agora nada sabemos, porque nada se disse. Temos que até aguardar, então, a Carta de Lisboa, que certamente não passará do plano das generalidades, algo inócuas que costumam povoar as declarações oficiais sobre a promoção internacional da língua portuguesa. Muito obrigado. Eu acho que a gente pode fazer uma rodada de perguntas e a mesa depois responde. Eu acho que fica mais produtivo do que responder um de cada vez. Bem, gostaria de fazer uma reflexão em relação ao que o professor Calver colocou. Assim, eu penso que a elite linguística, os que organizam a política linguística de um Estado nacional, tem que considerar a história de los pueblos nativos de esta região. Cabo Verde é um magnífico, um bello exemplo de que existe
maioria de hablantes que tem uma história e essa história precisa ser considerada. Logo eu penso que o português tem seu espaço em essa região, em esse país, pero não tem que ser a língua privilegiada. Com relação à política colocada pela professora, pelo professor, eu fico pensando assim, nós temos um país, essa é a grande realidade, a gente vê aí pela luta dos professores, pela valorização dos professores em todos os níveis, né, municipal, estadual, federal, a dificuldade que é para colocar na cabeça desse nosso governante a importância da educação. Então, eu fico muito feliz quando vejo todo o trabalho que a professora faz, toda a colocação do professor, Fáruco também. Agora, é uma batalha que a gente precisa dar na universidade. Tem que trazer essa discussão aqui para dentro, mas com muita intensidade mesmo, porque a universidade é vista como elitista na nossa sociedade, né? Eu estudo numa universidade, trabalho numa universidade, que é a Unirio também, estudo aqui. E a gente vê essa dificuldade, desse contato com a sociedade, contato maior com, né, os cidadãos. E a gente precisa ganhar, quando eu falo ganhar, no sentido de levar, né, esse conhecimento para essa sociedade, estar junto com ela, aprendendo com ela, porque é uma maneira que eu penso de a gente furar os bloqueios que os próprios governantes colocam, né, para a nossa educação. É isso. Bom, vou ver se consigo formular uma pergunta, porque as intervenções realmente foram muito, enfim, muito valiosas e trouxeram realmente uma identidade nas coisas que foram apresentadas, né? Eu tirei uma ideia assim muito, eu acho, central da mesa em relação à crise do Estado Nacional, né? e a como o Estado Nacional pode formular ou não políticas, né? Acho que quando surgiu a reflexão sobre política linguística na metade do século XX, existia uma certa fé, ainda uma confiança no poder do Estado Nacional e na racionalidade das políticas públicas, não? Na possibilidade de estabelecer critérios racionais, mesmo para o desenvolvimento das nações e de como o Estado podia formular políticas linguísticas, isso para trazer cidadania, sobretudo nos países colonizados, não? Após a descolonização. E hoje estamos num momento de crise em geral do Estado Nacional. O Faraco falou um pouco de como há outros poderes, né? Se a política linguística é um ato de poder, como explicava o professor Café, hoje o poder está muito fracionado, talvez sempre esteve, mas hoje está claramente mais, né? Submetido enfim, a conflitos, polémicas diversos, atravessado por interesses diversos, muitos deles bem acima do Estado Nacional, não? Que tem a ver com, enfim, com o poder econômico, o poder de grandes corporações, né? No mundo globalizado. E o que eu, enfim, vou ver se chego à pergunta. A pergunta seria, vocês, assim, da perspectiva de vocês, não? E de acordo com cada uma das falas, vocês acreditam que existem possibilidades de formular políticas linguísticas locais e, de alguma maneira, no Brasil, enfim, as iniciativas que têm surgido, não, de reconhecimento de línguas indígenas têm sido mais locais ainda do que estatais, né? Embora depois o Estado, enfim, apoie de alguma maneira essas iniciativas ou enfim, dê a possibilidade de que elas se manifestem, mas são iniciativas locais. Vocês acham que existe a possibilidade de iniciativas locais com possibilidades de conexão global, né? Existe essa possibilidade que um pouco enfim, a utopia do presente, né? Agora, de políticas locais com uma visão global também para as línguas, e os Estados nacionais, enfim, podem agir nesse sentido? Essa seria a pergunta. Eu acho uma ótima pergunta, né? Porque no caso do Brasil, por exemplo, diferentemente da Argentina, né, ou de outros países, o Brasil ele tem essas instâncias, né, municípios, estados e os estados e o Estado Federal. E, claro, que com diferentes possibilidades e, enfim, de decisão. No entanto, tem uma coisa que não muda, que são as relações de poder
que se instalam com um governo. Quer dizer, uma política de um governo não é uma política de Estado ainda. Então, no caso dos municípios, só para a gente entender um pouquinho isso, ao mesmo tempo que nós temos, então, uma possibilidade de uma implementação de políticas de natureza jurídica, como essa de conciliação, com muito mais agilidade do que no Estado Federal, nós temos também esse problema de quem está no governo querer ou não querer implementar ou realizar essa política. Veja bem, a política de cooficialização, ela é a gente tem chamado de uma tecnologia social importante. Tanto que, uma vez que se criou a lei lá em São Gabriel da Cachoeira, ela tem sido copiada praticamente, né? O que diferencia um lugar de outro é o que cada município faz para implementar. Aí sim a gente pode ter uma diferença do que vai acontecer com essas políticas linguísticas. Então, por exemplo, há municípios que implementam censos linguísticos, começam a implementar a educação bilíngue, enfim, começam a institucionalizar a política de um modo a dar consistência para aquela. Outros não, outros pararam na lei, cooficializaram e nem sabem o que fazer. Não sabem o que fazer, não têm ainda nenhuma compreensão do que é uma implementação de uma política. Então, eu diria assim, para o caso dos municípios, existe essa possibilidade maior de você inovar em todos os sentidos, né? A gente teve nós vivemos no Brasil, nessa interpretação que o Faraco faz, né? Do avanço e do puxar o freio, né? O INDL é igual, quer dizer, nós avançamos e depois agora puxou o freio de tudo, nada mais acontece. E em várias outras situações nós vivemos isso no Brasil. Há uma descontinuidade, e essa descontinuidade ela é terrível, e nós ainda não sabemos o que é implementar uma política de Estado nacional, com exceção da Libras. Eu acho que Libras, na medida em que tem mobilizado, né? Associações, eles criaram agora centros de educação em todos os estados. Enfim, eles têm conseguido uma implementação de uma política com muito, muito trabalho. Formação de professores nas universidades. Tudo, né? Eles estão implementando. Então, ao mesmo tempo que o Estado Nacional ele está em crise no modo como ele gerencia as suas políticas, no nosso caso, no Brasil, é impossível você ter uma política, por exemplo, de educação se implementando sem que esse Estado, o município ou o Estado Rio de Janeiro, diga minimamente que pode. Porque a questão jurídica nossa ela é ainda muito crua. Nós não temos uma legislação que nos permita educação pública bilíngue. Entende? Não só não temos legislação, como não temos aparelhagem nenhuma, não tem com quem conversar, não temos, não se formam as pessoas para isso, não é? Então, acho que o Estado está em crise, mas ele ainda tem uma legitimidade. Eu não sei como que vai ser com esses poderes todos. Eu acho que as tecnologias estão afetando totalmente os sistemas de educação, de implementação de língua, muito, muito fortemente, e independentemente do que o Estado faz, né? Rosângela nos has dicho que hay en Brasil 11, creo, municipios donde oficialmente tienen 2 lenguas oficiales. ¿Y qué quiere decir una lengua oficial? Por ejemplo, en España, en tu país, la Constitución dice que los españoles tienen el deber de hablar el castellano y tienen el derecho de hablar su propia lengua, sea en Cataluña el catalán, el vasco o el gallego. Deber, derecho. Y deber y derecho no es la misma cosa. Y ambos están oficiales. ¿Qué quiere decir? Que en un municipio de Santa Catarina u otro en el Xingu haya una lengua cooficial, es decir, que los hablantes del alemán, por ejemplo, pueden encontrar en la administración un hombre que puede hablar alemán con ellos, pero no es una obligación de saber el alemán
pero es una obligación de saber el portugués. Desde un punto de vista es una broma. Es una broma decir que hay una cooficialidad en 11 municipios. Y es el mismo para, que me disculpen, pero para las lenguas indígenas. En Brasil hemos matado millones y millones de indios. Y ahora, digamos, bueno, vamos a proteger. Bien, es très gentil, bravo. Pero cuando en Turquía el gobierno decidió de cambiar el sistema de la escritura, de un día a otro día, todo el país hubo la obligación de cambiar de escritura. Eso es una política lingüística nacional. Bon, je suis un peu nuancé sur... Bom, João, a pergunta é irrespondível, João, na situação em que nós estamos. Mas eu diria, eu acredito muito no local, mas fora do Estado, né? Mas para isso o local tem que se auto-organizar com muita força. O exemplo de Libras, eu acho que é um bom exemplo no Brasil. Quer dizer, forçou o Estado a tomar decisões, a fazer escolhas, a investir, a criar programas educacionais, etc. As línguas indígenas também, né? Se você pensar que, assim como o professor Calvez dizendo, né, matamos um genocídio histórico da população indígena do Brasil, agora ficaram esparsos por aí, mas de repente houve movimentos de organização dessas comunidades. Foi constituída inclusive a Comunidade das Nações Indígenas Brasileiras, um grande congresso, um grande evento, um grande local de reunião e de definição de políticas, e eles invadiram lá o INCRA não, a FUNAI, e forçaram políticas e forçaram o reconhecimento na Constituinte de 88, não foi um trabalho que se deu, não foi alguma coisa que se deu a eles, né? Não foram os antropólogos que garantiram a presença do reconhecimento das línguas indígenas, da cultura indígena na Constituição de 88. Foi mesmo essa organização das comunidades. Agora, como invadir o Estado, não sei, né? Realmente não sei. Agora, algumas vezes, por exemplo, de 2002 a 2010, nós tivemos uma gestão pública que foi muito aberta às iniciativas sociais. Tanto que, e do ponto de vista internacional, uma definição muito evidente de uma articulação sul-sul muito forte. Portanto, a África e a América do Sul passaram a ser continentes preferenciais da política internacional do Brasil, sem que o Brasil tenha aberto mão dessa equidistância e da interlocução com os países centrais, né? E no jogo da economia com a China. Quer dizer, está envolvido em toda essa rede, mas jogando força nas relações sul-sul, o que teve repercussão na articulação do Brasil, na CPLP e essas coisas que eu tentei mostrar naquele período ali de intervenção, bem ou mal, mas houve resposta do governo. Depois isso desapareceu, quer dizer, a estrutura atual de governo, ela é fechada às iniciativas sociais. E aquilo que foi implantado de 2002 a 2010, numa perspectiva de audiência do que veio do social, aquilo estagnou completamente. Eu acho que o exemplo do Inventário das Línguas é exemplar, né? Exemplo exemplar. Mas, enfim, acho que vivemos num mundo de contradições, né, entre o local e o global, e o local pode, acho que certamente, interferir no Estado, se tiver força organizativa, e, ao mesmo tempo, se pode pensar no global com impactos locais, né? Eu acho que a gestão do Gilvano Wilpe mostrou que é possível uma gestão multilateral da língua, que tenha repercussões internacionais, mas também tenha repercussões locais. Por exemplo, o reconhecimento de que no espaço em que a língua portuguesa é oficial, são faladas 380 línguas. Portanto, a promoção da língua portuguesa nesse espaço ou internacionalmente não pode ser uma promoção, como foi até muito recentemente, de glotofagia, certo? Quer dizer, nós vamos ter que
promover a língua e, ao mesmo tempo, conviver com o multilinguismo, o que tem uma repercussão direta no local, né? O próprio uso da internet, enfim.